E aí pessoal, eu sou Júnior Antonini e vou mostrar para vocês agora um uso bem interessante para o Jouet Pro, que é utilizar os pads para controlar o Traktor Pro, software de discotecagem. Então, como o Jouet Pro é um controlador MIDI, a gente pode utilizar os pads para usos diferenciados. Então, por exemplo, aqui, ó, vou mostrar para vocês como que eu fiz o mapeamento, e isso está disponível para vocês na descrição aqui do vídeo, o link para baixar esse mapeamento, tá? Olhando na tela do software, a gente vai ver aqui os faders de canal, tá? Eu fiz mapeamento para 2 canais. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o fader de volume do canal 1. Eu tenho o fader de volume do canal 2, tá? O 3 aqui, se vocês olharem aqui no cantinho direito, aqui, ó, é o volume do fone. E o 4 é o master. Tá lá em cima aqui, ó. Tá vendo? Eu mexo aqui, é o volume do master. Então eu tenho 4 controles de volume dos 2 canais, do fone, do master. E aí eu tenho o Matrix Pad para fazer o quê? Dar play do canal 1, play do canal 2. Tá vendo? Esses 2 botões aqui são os botões de foco do deck, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu boto para a esquerda ou para a direita. Isso aqui é para voltar ou avançar. Se vocês olharem na tela, eu tenho aqui, ó, o A e o B. Como eu estou utilizando só 2 decks na tela, 2 players, eu posso alternar entre eles. Estou no A. Quando eu aperto aqui de novo, pode ver que apagou os 2, A e B. É que seria o controle do D e do C. Então, como eu não visualizo os 2, eu tenho que ir apertando até aparecer os 2 aqui, ó. Então, se eu apertei esse da direita, B. Esse aqui vai para o A. B, A, B, A. Isso aqui é bem importante para esse meu mapeamento, porque o que eu bolei para esse controle é o seguinte: eu estou com um deck em foco, certo? Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Esse 1, 2, 3, 4 é ativar o meu processador de efeitos. Eu tenho 4 processadores de efeito aqui do Traktor e eles estão todos ativados. Então esses botões aqui direcionam para qual processador de efeito o áudio desse canal vai. Então tá aqui 1, 2, 3, 4. Então liguei 1. Ok? 2, 3, 4. Para ligar os processadores, eu estou utilizando nesse pad aqui esses botões, ó. 1, 2, 3, 4. Vocês vão perceber nesses botõezinhos aqui, ó, esses LEDs laranjinhas. Tá aqui, ó. Eu vou clicar. 1, 2, 3, 4. Então aqui eu ligo o processador que eu quiser. E nesses aqui eu direciono o áudio do canal para um deles. Então, por exemplo, eu vou deixar aqui só um ativado, tá? Vou tocar a música aqui. Vou ligar o efeito do 1. Pode ver, tá o eco. Tá vendo? Então eu liguei o efeito, desliguei o efeito. Liguei. Vou direcionar aqui o 2, o 3 e o 4 para poder facilitar meu uso. Vou ligar o efeito 2. O 2 está aqui, ó. Desliguei o 2. Liguei o 3. O 3 está aqui, ó. Que é esse efeito. Tá vendo? Então eu liguei o terceiro. Vou ligar o quarto. É o efeito de toca-disco. Desliguei o efeito. Ok? Então botões para ligar os efeitos. E esses bolas aqui e essas bolhas vão servir para eu controlar os parâmetros dos efeitos. Então, esse aqui controla do efeito 1. Pode olhar lá na tela, lá no canto lá em cima. Então, a pressão controla o terceiro parâmetro. Para cima e para baixo o segundo. Esquerda e direita o primeiro parâmetro. Então é muito legal isso aqui. Então controla o primeiro, controla o do segundo, lá em cima, no canto superior direito.
o terceiro e o quarto. Então o que eu vou fazer, por exemplo, aqui, eu vou ligar o efeito 1. Bem interessante o uso, né? Voltando aqui de novo, vamos voltar lá para o início da música. Eu tô com o deck aqui em foco, então o ar tá em foco. Então aqui o que eu tenho? Eu tenho os pads para controlar os hotkeys. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bem legal esse tipo de uso. E se eu passar para o B, passo a controlar os hotkeys do deck B. Então quer dizer, nesses dois botões eu alterno o deck que será o principal, de foco, né? E a partir do momento que eu passo para focar num deck, esses controles passam a ser os controles desse deck especificamente. Então vocês viram aqui que eu tive faders de canal, 1 e 2, fader de volume do fone, fader de volume do master, os dois plays, deck A, deck B, os botões de foco do deck, né, para dar preferência de uso. Aqui embaixo são os botões de direcionamento do efeito. Se eu mudo o deck de foco, por exemplo, para o B, controlo no deck B, tá vendo? E os 8 hotkeys. Então, esses 12 pads, o processador, seleção de processador de efeito que vai ser utilizado no canal e os hotkeys do canal vão estar sempre atrelados ao deck de foco de uso. Então, se eu selecionar e der prioridade para o deck B ou A, eu controlo esses parâmetros do deck B ou A. No Bubbles eu tenho aqui propriedades dos efeitos 1, 2, 3 e 4. Ligar 1, 2, 3 e 4. Aí também, o que eu fiz aqui? Eu vou tirar aqui o Bubbles e vou botar o Pro Area. Vamos lá. O Pro Area eu deixei ele como um controlador do processador 1. Então tá vendo lá, ó, no eixo vertical eu controlo o tempo do delay, que é o terceiro botão, e no eixo horizontal o feedback, a realimentação. Então isso vai estar atrelado, na verdade, aos botões dos efeitos, né? Então o segundo botão sempre na horizontal, o terceiro botão na vertical. E o primeiro eu não coloquei nada, mas se vocês perceberem, eu tenho lá, ó, o LED de acionamento do delay, do processador de efeito, movido pela pressão no pad. Então eu vou tocar aqui a música. E desliguei o processador. É bem interessante o uso. Fora o Pro Area, o que eu fiz também? Eu peguei aqui e botei o Rounds. O que o Rounds faz? Se vocês perceberem aqui no canal, A e B, os dois decks, eu tenho o uso do filtro. Então, deixa eu dar um play. Baixei o volume, vou subir aqui, né? Ok. O segundo é o do segundo canal. E aqui os de baixo são do deck C e D. Então quer dizer, eu tenho o primeiro deck, o segundo deck, o terceiro e quarto decks. Todos eles com seus controles de filtro. Todos nesses pads aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí. Quem tiver já o Joé Pro pode baixar esse mapeamento aí. Tá gratuito, disponível para todo mundo que quiser. Se você quiser adicionar a sua controladora padrão aí, que você utiliza para tocar com Traktor, quiser adquirir um Joé para fazer um visual mais legal, ter um outro tipo de controle que as controladoras tradicionais não oferecem, tá aí na mão, só aproveitar. Um abraço e até o próximo vídeo.